Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, dia 11 de agosto, nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos radicais. Nas aulas anteriores, nós vimos a estrutura de um radical, né? O que é o radical, né? O que é radicando, quem é o expoente, quem é o sinal do radical, né? O que acontece quando o radicando é negativo, enfim, quando é positivo. E agora a gente vai ver umas propriedades, certo? Propriedades dos radicais. Essa aula aqui vocês vão anotar no caderno, não tem exercício, vocês vão copiar no caderno. Na aula seguinte a gente faz alguns exercícios, ok? Então vamos lá. Primeira propriedade sobre radicais. Quando o índice do radical é igual ao expoente do radicando, a raiz é igual à base da potência do radicando. Traduzindo isso aqui, né, para uma linguagem mais simples, então aqui, por exemplo, quando o índice do radical, índice é o númerozinho que vem fora do símbolo, tá? É igual ao expoente do radicando, ó, esse n, ele é o índice, esse a é o radicando e tem um expoente em cima dele. Quando esse númerozinho que estiver em cima da base aqui dentro for igual a isso aqui, a gente pode simplesmente cortar, dizer, podemos assim, qual é a raiz quadrada, qual é essa raiz n do a elevado a n? Pode cortar esse n com esse n e a resposta é o nosso a. Só tirar o a da raiz. É isso que acontece aqui, ok? Então vamos lá, fazer com exemplos com números, ó. O que eu quis dizer aqui, gente? Que quando nós temos, ó, olha o radical aqui, o símbolo do radical, que é a imagem, né, a figura que representa o radical, o símbolo. Quando o nosso índice aqui é igual a esse expoente aqui em cima, ó, raiz quarta de 2 elevado a quarto, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar esse 4 com esse 4. Cancelando esse 4 com esse 4, eu cancelo o símbolo também. Então a resposta disso aqui é simplesmente 2, porque o índice e o expoente são iguais. Ó. Mesma coisa aqui. Aqui em cima do P tem um 2 e aqui não tem nada. Eu falei na aula passada para vocês. O maior índice aqui, quando não tem nada, é 2 também. Ou seja, quando não tem nada aqui é 2. Aqui dentro, em cima do P, também tem um 2. Então, raiz quadrada de P elevado ao quadrado, eu posso cancelar tudo e a resposta é P. Essa é a primeira propriedade, então. Se o índice e o expoente aqui em cima do número que estiver, tem um número aqui dentro, tem um expoente. Se o índice aqui fora for igual a esse númerozinho que estiver aqui em cima, a resposta vai ser tudo que tiver aqui embaixo. Como aqui é um 2, aqui é 2. Como aqui embaixo é um P, aqui é 2 ao quadrado, e essa raiz, quando não tem nada, também é quadrada, posso cancelar esse 2 aqui com essa raiz quadrada e sobra apenas o P, ok? Propriedade, segunda propriedade. O radical de um produto pode ser separado num produto de radicais. O que é radical? O radical de um produto pode ser separado num produto de radicais. Quando fala radical de um produto, é quando a gente está multiplicando algo aqui dentro do radical. Ó. A vezes B. É raiz n de A vezes B. Eu só quis dizer que nessa segunda propriedade eu posso escrever separado, tá? Então, como que eu posso escrever? Raiz n do A, esse vezes eu tiro, vezes raiz n do B. Ó, raiz n do A vezes raiz n do B. Eu posso pegar o radical de um produto, da multiplicação aqui, e separar em dois radicais. Produtos de dois radicais, ok? Vamos ver com números como fica essa segunda propriedade. Ó. Raiz quadrada de 3 vezes 7. Eu posso escrever separado. Raiz quadrada de 3 sozinho, vezes raiz quadrada do 7 sozinho. Tá bom? Eu posso separar isso aqui. Ó. Colocar um em cada raiz, continuar multiplicando. Se é multiplicação aqui dentro, continua multiplicando. Observa uma dica, gente. Ó essa propriedade não serve para soma, tá? Por exemplo, se aqui dentro fosse um mais ou menos, eu não posso fazer raiz de 3 sozinha mais raiz de 7. Não existe, nem com mais, nem com menos. Pode existir sinal de mais e menos aqui dentro? Pode, mas daí não pode separar, tá bom? Só pode separar quando for
multiplicação ou divisão. Eu já mostro a divisão. Mais e menos não pode separar isso aqui, tá bom? É fácil nessa propriedade aqui, é só separar mesmo. Ah, professor, para que aprender as propriedades? Porque às vezes precisa decompor um radical. E aí a gente vai precisar relembrar essas propriedades quando estiver fazendo os exercícios. Às vezes é interessante resolver separado do que resolver junto e dar na mesma. Então é importante saber as propriedades. As propriedades elas servem para ajudar, para simplificar algum processo de resolução, ok? Como eu falei para vocês ali, só pode ser em multiplicação e em divisão. E a terceira propriedade, ela vem dizer isso. Ó. O radical de um quociente, quociente é o resultado de uma divisão. O radical de um quociente pode ser separado do quociente de radicais. O que é isso? O radical de uma divisão, ó, e raiz n de a sobre b, então relembrando para vocês, a sobre b, toda fração está em forma de fração, né? É uma divisão, tá bom? Então, ó, raiz n do a sobre b significa que o a está dividindo por b. Esse traço da fração, toda fração é uma divisão, tá bom? Então, ó, raiz n de a dividido por b é igual a raiz n só do a passa a divisão, raiz n só do b. É como se criasse aqui esse traço da divisão, ampliasse aqui e ficasse raiz n de A, raiz n de B. Então é um radical de quocientes, ó. A divisão toda está dentro de um radical. E aqui não, aqui são quociente de radicais. É a divisão de um radical e embaixo tem outro radical. Aqui é um radical só, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver com o número. Ó, exemplo, raiz cúbica de 2 sobre 5. Como que pode escrever isso? Raiz cúbica de 2 sozinho, essa divisão vem aqui no meio, e a raiz cúbica do 5 sozinho. A gente só está separando, demonstrando para vocês que pode escrever de maneira diferente, tá bom? Quarta propriedade. Quando dividimos ou multiplicamos o índice do radical, índice é isso aqui, e o expoente do radicando, o expoente é quem está em cima aqui, ó, é o pequenininho que fica em cima da base aqui. Por um mesmo número diferente de zero, encontramos um radical equivalente. Ou seja, se eu pegar esse número que está aqui e esse número que está aqui dentro, pequenininho também, e multiplicar, se eu quiser multiplicar aqui por 5 e aqui por 5, o próximo que aparecer vai ser semelhante, tá? Vai ser equivalente. Ou seja, ó, se eu pegar raiz n do a elevado ao m, dividir esse n por p e esse m por p, elas vão ser a mesma coisa, só vai estar simplificada, só vai estar equivalente, ok? Aqui mesma coisa, raiz n de AM, a elevado a m, e a raiz n vezes p sobre a, m vezes p, repara que se eu multipliquei por p aqui, aqui eu também multiplico por p. Se eu divido por p aqui, aqui eu divido por p também. Essas letras todas, nos exemplos, elas viram números, tá bom? É só para ilustrar para vocês que o mesmo valor que eu divido aqui, eu tenho que dividir aqui. O mesmo valor que eu multiplico aqui, para elas continuarem sendo a mesma coisa, para elas continuarem sendo radicais equivalentes. Vamos ver com um exemplo. Ó. Raiz quarta de 3 elevado a 2. Raiz quarta de 3 elevado a 2, o 4 e o 2 pertencem à tabuada do 2. Se eu quiser simplificar, eu posso pegar esse 4 pequenininho e dividir por 2. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente simplifica a fração. Na fração, a gente divide em cima e embaixo por o mesmo número, quando a gente pede para simplificar. No radical também, a gente divide o índice e o expoente por o mesmo número, ou multiplica um índice e um expoente pelo mesmo número. Vai depender da necessidade da gente fazer isso, tá? Mas é uma das propriedades. Então vamos lá. Raiz quarta de 3 ao quadrado. Esse 4 e esse 2 pertencem à tabuada do 2. Então eu peguei esse 4 e dividi por 2. E esse 2 aqui dentro também vou dividir por 2. Como que vai ficar? Raiz do 3 aqui, 4 dividido por 2 fica 2. E 2 dividido por 2 fica 1. Uma dica aqui, gente, uma coisa, ó. 4 dividido por 2 fica 2. Lembra que eu falei que não precisa pôr o 2 quando aqui for 2? Raiz quadrada não tem necessidade de colocar o 2 aqui em cima, tá bom? Pode ficar sem, que a gente tem que saber que tem um 2.
E aqui em cima do 3, 2 dividido por 2 fica 1. Em cima da base, se o número aqui for 1, não tem necessidade de pôr. Se vocês quiserem pôr, ótimo. Se não pôr também, tá certo. Aqui tem que ser 2 ou nada, e aqui o nada significa que é 2. E aqui, quando não tiver nada em cima, a gente sabe que é 1. 2 dividido por 2 é 1. Não tem nada, então isso aqui é o quê? Raiz quadrada de 3 elevado a 1. Ou só de 3, porque o 3 elevado a 1 é 3 mesmo. Por isso que não tem necessidade de pôr o 1. Mas vocês sempre têm que lembrar, se não tem nada aqui é 2, e se não tem nada aqui em cima é 1. Sempre lembrem isso, tá? Que a gente vai precisar também nos próximos dias aí. Vamos lá. E essa aqui, ó. Raiz cúbica de 2 elevado à quarta. Não dá para dividir por nada, mas se eu quiser aumentar isso aqui e aumentar isso aqui, eu posso, multiplicando por o mesmo valor. Então vamos lá, raiz cúbica de 2 elevado à quarta. Se eu pegar esse 3 e multiplicar por 2, ele vira 6. Se eu pegar esse 4, se aqui fora eu multipliquei por 2, esse 4 eu vou multiplicar por 2 também. Então vai ficar como? Raiz cúbica de 2 elevado à quarta é a mesma coisa que 3 vezes 2, eu posso usar o 2, só que aqui dentro eu tenho que usar 2 também, multiplicando. É a mesma coisa aqui. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Raiz terceira ou raiz cúbica de 2 elevado à quarta é a mesma coisa que raiz sexta de 2 elevado a 8. Esse radical é equivalente a esse, dá a mesma resposta se a gente resolver numa calculadora científica. Se a gente tentar resolver isso aqui com isso aqui, a resposta é a mesma porque elas são equivalentes, tá bom? Essa daqui, esses dois valores aqui foram dobrados, multiplicados por 2. Ó, o dobro de 3, 6. O dobro de 4, 8. Poderia ser o triplo de 3, 9. O triplo de 4, 12. Se fosse 9 aqui e 12 aqui no lugar do 8, também é equivalente a essa, tá bom? E vamos lá. Não é uma propriedade, mas é importante saber. Transformação de um radical em potência de expoente fracionário. Se vocês estão trabalhando com radical e for necessário transformar em potência por alguma conta, a gente consegue transformar em potência, tirar o símbolo do radical. Um radical pode ser transformado em potência de expoente fracionário. Só que quando a gente tira o símbolo e transforma em potência, o que vai ficar aqui em cima é uma fração, tá? Então, como que a gente tem aqui? Ó, esse A que está aqui dentro. Ó, raiz n do A elevado ao P. Se eu tirar esse símbolo e quiser transformar em potência, o A vai continuar sendo o A aqui embaixo. Só que esse n e esse P vira uma fração aqui em cima. Os dois numerozinhos, o que fica fora e o que fica em cima aqui da letra, do valor maior aqui dentro do radical, do nosso radicando, ele vai virar uma fração entre os dois aqui. Mas como que monta essa fração? Tem uma ordem certa? Tem. Copia o radicando, que é o valor maior que tem aqui dentro, né? O valor que aparece escrito numa letra maior, que é o A. Quem está em cima dele fica em cima, quem está fora fica embaixo. Vamos ver com um exemplo numérico. Aqui, ó, esse exemplo. Eu tenho raiz quinta de 2 elevado a 3. Como que eu transformo isso aqui em potência? Esse 2, que é o radicando, repara que o radicando é o maiorzinho aqui dentro, tá? É o que fica embaixo. Esse 2 continua aqui embaixo, o 2. Quem fica em cima e quem fica embaixo no expoente, aqui na fração? Ó. A fração que vai virar o expoente aqui, tá? Quem fica em cima? Quem está dentro, está por cima. Quem está fora, está por baixo, tá bom? Então fica assim, ó. 2 elevado a quem? Quem está dentro vai em cima, quem está fora vai embaixo. 2 elevado a 3 quintos. Aqui, raiz quadrada de 3. Vocês vão falar para mim, professor, mas não tem nada em lugar nenhum, nem em cima e nem aqui do ladinho. Eu falei para vocês aqui em cima. Quando não tem nada aqui fora, é 2. Quando não tem nada aqui em cima de um número qualquer, mesmo que não esteja na raiz, um número qualquer sempre tem um aqui em cima quando não tem nada. Tá bom? Como que fica então? Esse 3 eu copio ele aqui embaixo. Esse 1 que está aqui em cima de expoente vai em cima. E a raiz quadrada aqui fora é um 2. Vai embaixo 2. Eu costumo falar assim, ó.
Vamos supor que isso aqui seja uma conversa e a gente vai tirar o radical, tá? É um bate-papo. Esse 2 fica aqui mesmo. Quem está por dentro se sente por cima, né? Quem tá por dentro, está por cima do assunto. Quem está aqui fora, está por baixo, não sabe nada, está sem noção nenhuma. Então, quem está dentro, fica em cima, está por cima do assunto. Está por dentro, está por cima do assunto. Quem está fora, está por baixo aqui. Não sabe nada, está totalmente fora, por baixo. Tá? Tá para baixo, porque não sabe nada do assunto. É isso, ó. O maior fica aqui mesmo. Quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, fica para baixo. Quem está por dentro, o 3 aqui normal, ele fica o 3 radicando, fica como base. Quem está por dentro é o 1, fica por cima. Quem está por fora, raiz quadrada, quando não tem nada, é o 2, fica por baixo. Ok? Isso é também uma transformação de radical, então, em potência, onde o expoente vai ser sempre uma fração aqui em cima, tá bom? Nesse balãozinho eu vou anotar para vocês aqui o link dessa videoaula que vocês estão copiando agora. Na hora que vocês forem ler essa videoaula, cliquem no link para vocês ouvirem a explicação. E numa próxima aula a gente faz exercícios sobre as propriedades do radical, ok? Então essa aula é do dia 11, no dia 12 provavelmente eu já coloco uns exercícios para vocês. Fiquem com Deus então, bons estudos, até uma próxima. Tchau, tchau.